Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia ouvindo as suas advertências, praticando o ensino que é a sã teologia de Cristo, o Evangelho. Em Hebreus 4, no versículo 13, diz: E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas, né? Lá em Atos 5:29 diz: Importa antes obedecer a Deus e não a homens, né? Aquele que obedece a Deus e está em conformidade com seus mandamentos, ele não esbarra na lei, né? E se alguma autoridade viola as leis, ela não está sendo obediente a Deus, e a estes não ouvis, né? Antes importa obedecer a Deus, porque se um cego, né, se sois guiado por um cego, ambos cairão no buraco, né? Nós temos que ser luz para os cegos, e essa luz é através do Evangelho que acende a lâmpada, que são os mandamentos. E só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que o segue e anda fazendo o bem, há mais esperança, né, do que aqueles que perseveram na impiedade. E tudo está sobre os olhos do Senhor. Ele atenta aos maus e bons. E ele galardoa, né, quer suas obras sejam boas, quer sejam maus. E não adianta o homem querer justificar a si mesmo, né, como ele contou daquele fariseu que dizia: eu não sou como esses pecadores, eu oferto de tudo que eu ganho, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. E assim, aquele pecador que nem queria olhar para o céu, né? O coletor de impostos, e pediu perdão, pediu a benevolência de Deus, esse foi para casa justificado, porque ele que nos justifica, né? Homem nenhum consegue se justificar, nem tanto pela lei, né? Porque sempre está tropeçando em muitos pontos e é cometido desobedecer a todos. Já pela graça sois salvos, um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie em vossas obras. E Jesus disse: a este temei, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Ele disse: a este temeis, porque ele tem o poder para lançar tanto a alma e o corpo aonde o fogo não se apaga, né? Já os homens têm, às vezes mata a carne, mas assim como os discípulos foram mártires, né? Tiveram a sua carne morta e alcançaram a excelente ressurreição. Porque a carne é a separação, né, de Deus para com os homens, mas em Cristo, através daquele corpo aperfeiçoado, né, o autor e consumador de nossa fé, um espírito com carne e ossos, né, através deste corpo, aquele que compartilha essas verdades é justificado e traz muitas almas à justificação, aqueles que estão nas transgressões, nas concupiscências dos olhos, nas paixões da carne. Quando houve essas verdades, a Bíblia diz que no interior de todo homem há uma vontade sobre a vida eterna, né? Mas também, como no caso de Adão, quando ele pecou e se viu nu, ele procura esconder de Deus, né? E é o que ele está nos dizendo: pode algum homem tampar aquilo que está fazendo, né? Quer sejam bons, quer sejam maus diante de Deus? Seus olhos contemplam em todas as partes. Ele diz que do alto vejo todos os filhos de Adão, as suas atitudes, e ele nos conhece através das nossas atitudes, né? Quer sejam boas, quer sejam maus, ele tudo contempla. E há um tempo apropriado, né, para tudo aqui debaixo da terra. Há um tempo de plantar, tempo de arrancar, né, tempo
de nascer, tempo de morrer, há tudo um propósito estabelecido, né? E quando chega, ele cumpre, né? Ele galardoa. E assim nós perseveramos na fé, naquele que justifica, o dom gratuito, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna, né? Fazendo as boas obras em oculto, porque o Pai que está no alto dos céus vê e os galardoa, não fazerem para serem vistos por homens, né? Mas fazei para que o Pai veja em oculto aquilo que a mão direita oferecer, a esquerda não veja, mas fazendo sempre o bem, porque quando se faz o bem, as obras do bem, nos persevera no amor, né? Que usa-se a piedade como fonte de alegria e não de lucro, e o amor permanece, o amor que é eterno, né? É muito melhor do que os dons que são irrevogáveis. E a capacidade vem do próprio Senhor, né? Nada nós temos de gloriar, porque é Ele que aperfeiçoa em nós e nós mantemos na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as advertências do seu Santo Espírito, que nos mantém no caminho e não à beira do caminho, né? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a imortalidade. Através dele toda a alma que seguir até o fim, que perseverar, alcançará descanso, repouso para a sua alma, né? Já aqueles que não perseveram, aqueles que andam amoldando segundo o padrão deste mundo, a Bíblia fala do Hades, né? Hades é o lugar de morada dos espíritos falecidos, que estão afastados eternamente da presença de Deus, mas que a gente habite no lago particular, no mar, né? Que Jesus disse, né, que dormem em Cristo, em mais um dia que a gente permaneça na fé, né, que Ele é o nosso autor e consumador, como Ele tem nos dito, quando nós somos imitadores de Cristo, quando nos gloriamos em nada, antes gloriamos na nossa fraqueza, que Ele nos aperfeiçoa dia após dia, né? Ele vai nos dando uma migalhinha, né? Uma migalhinha, dia após dia, vai nos aperfeiçoando, vai nos dando discernimento entre o bem e o mal. Tem que ser uma constante, né? Dia após dia, mais um pouquinho, e Ele vai nos compartilhando, e nós vamos mantendo no exercício, né? Porque alcançar a plenitude de Cristo somente quando adentrar, né, no alto dos céus, nas mansões celestiais. Mas enquanto aqui estivermos, procurar uma estatura mediana, né, conhecimento, e tudo o que nós pedimos dia após dia é esse alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, é de toda palavra que procede da boca de Deus, né? E nós temos que buscar aquele que é a primícia, né? Aquele que é a primícia na ressurreição, o unigênito, a única semente, e através dessa semente, né, que ele se tornou a videira verdadeira, né? E nós um simplesmente raminho, né, enxertado nele, aonde ele nos limpa, e aquele que permite produz mais frutos ainda, alguns 30, outros 60, outros até 100 por um. E toda honra e toda glória seja a videira, né? A videira verdadeira, aquele que transformou a água no vinho, o vinho definitivo, né? Do qual, quando nós mantemos ele em nosso coração, faz toda a expiação, liberta, cura, nos adiciona a sabedoria necessária, quando nós temos o temor que é o princípio, temeis a Cristo, e Ele nos concede a sabedoria necessária para manter no caminho,
né? Ele nos revela os mandamentos através do Evangelho, né? E nós mantemos segundo o seu Espírito. E o Pai agrada, porque Ele está à procura desses que o seguem em espírito e em verdade, porque Ele mesmo diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, fazei tudo o que Ele disser. E assim Ele nos usa com graça e com sabedoria para anunciar aquilo que Ele deseja de nós, e nós, como cumpridores através dele, porque ninguém se cumpre por si mesmo, nós te agradecemos em mais um dia, Jesus, pela tua perfeita e agradável vontade que o Senhor cumpre em nós, assim como o Senhor nos disse ontem. Não sabeis que vim para fazer a vontade do meu Pai? E assim nós estamos aqui como o Pai determinou para fazer a sua vontade. E quando assim procedemos, nós estamos sendo obedientes, e isso agrada ao Pai, e juntamente com o amigo e irmão na adversidade que o Senhor tem sido para conosco, porque é melhor obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício já foi feito, um alto preço ali na cruz, que muitos o rejeitaram e disseram: solta o ladrão, né? E nós somos daqueles que agarramos com todas as forças na árvore da justiça, nós abraçamos nela, porque o Senhor é a nossa justiça, é a nossa fortaleza, o Senhor que exerce o direito sobre nós, e a equidade, né, da qual nós tornamos a própria justiça. E em mais um dia nós somos gratos a Ti, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.